Boa noite, gente. Então, essa aqui é a primeira aula que eu vou postar para vocês. A minha ideia vai ser a seguinte: eu sempre vou trabalhar com uma listinha referente à semana anterior. Então, isso aqui eu enviei para vocês semana passada. Eu vou comentar essa lista hoje. Vou continuar utilizando as aulas do Etapa Link, que são boas aulas. E toda semana eu abasteço com alguma listinha de exercício referente a essa aula do Etapa Link e corrijo com vocês, tá? Bom, a primeira questão fala o seguinte: ele fala que o bicarbonato de sódio ele vai ser utilizado no preparo de pães e bolos, porque quando ele é aquecido, ele se decompõe formando carbonato de sódio, liberando água e liberando CO2. Esse CO2 que seria a molécula importante, porque na liberação de CO2, como ele é um gás, e ele tenta ocupar o espaço que lhe é oferecido, faz o bolo crescer, o pão crescer, tá? Seria a ação do fermento químico, nesse caso, não um fermento biológico. E a questão fala o seguinte: eu vou preparar 2 bolos com a mesma quantidade de ingredientes, então a mesma quantidade de bicarbonato, inclusive, com temperaturas diferentes no forno. Um foi cozido a 160 graus e o outro a 220 graus. Em ambos, todo o fermento foi consumido. Então, todo o bicarbonato ele se decompôs e formou o CO2. E a questão fala o seguinte: eu tenho gráficos e eu quero saber qual gráfico que representa o preparo desses dois ingredientes. Uma temperatura de 160, que é a linha azul, e outra uma temperatura de 220, que é essa linha laranja. Tá? Lembrando, independente da temperatura, a questão fala que todo bicarbonato ele se decompõe. Então a temperatura ela vai influenciar apenas na velocidade de reação. Ela não influencia, e ela nunca influencia na verdade, em qual é a quantidade de molécula que eu formo no final. Ela só fala que no final de um tempo eu formei aquela molécula de maneira mais rápida ou menos rápida, tá? Então, olhando os gráficos de cara, eu posso falar o seguinte: independente da temperatura, no final do preparo, eu tenho que obter a mesma quantidade de CO2. Então, eu posso descartar o gráfico A e o gráfico B, porque ele, em temperaturas diferentes, ele fala que eu vou conseguir quantidade diferente de CO2. Não é verdade. Todo bicarbonato ele vai ser consumido, tá? Então, o que a temperatura vai influenciar o quê? Só a velocidade. Então, quem tiver quem o prepara maior temperatura, ele vai gerar CO2 no final num tempo menor. Então, 220 graus, eu tenho esse tempo final, e 160 eu tenho um tempo maior final. Então, correto vai ser item D. A temperatura só influenciou a velocidade de reação, não a quantidade de CO2 produzido. Tá bom, gente? Questão 2. A questão fala que o ácido clorídrico entrou em contato com o zinco metálico, formando cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio. A tabela só fala no estado físico do zinco, se ele estava triturado, se ele era pó, ou se ele era um fio de zinco, a concentração de HCl, a temperatura que a reação aconteceu, o volume de HCl que eu utilizei e o volume de hidrogênio que produziu no final. A tabela fala o seguinte: no experimento 2 eu consegui, no final, 10 ml de gás hidrogênio. No experimento 1, 8 ml. Então, foi o seguinte: eu botei para reagir, apertei o cronômetro,
e depois de um tempo eu apertei o cronômetro de novo e medi as quantidades. Então, de repente, eu não vi a reação ela terminar. Lembrando que o que interfere a velocidade de reação não interfere a quantidade de produto que eu vou formar ou a quantidade de reagente que vai ser consumido. Só interfere o tempo que isso vai ocorrer, tá? Então, eu tenho fatores que interferem na velocidade de reação. Assinale o fator que explica a maior produção de gás hidrogênio da reação observada no segundo experimento. Então, o segundo experimento liberou mais gás hidrogênio e ele quer saber qual foi o fator que influenciou. Se eu olhar, olha, a concentração de HCl no experimento 2 foi maior do que no experimento 1. Quanto maior a concentração, mais moléculas de HCl. Quanto mais moléculas de HCl, maior vai ser a probabilidade de choque. Lembra que a velocidade ela determina o seguinte: quanto maior a probabilidade de choque entre moléculas, maior a chance de formar o produto. Então, nesse caso, a concentração em 2, ela influenciou sim a maior produção de gás hidrogênio. Então, eu já posso matar que é o item B. Mas vamos olhar o restante da tabela só para o desencargo de consciência. A temperatura foi maior no experimento 1 do que no 2. Então, a temperatura maior deveria gerar um volume maior de gás. Então, não foi a temperatura influenciou, mas a concentração influenciou mais. O volume no 1 foi maior do que no 2. Então, o volume maior não interferiu na quantidade de moléculas, porque apesar de ter colocado um volume maior no experimento 1, a concentração no 2 era muito maior. Então, esse aumento de volume não influenciou tanto na quantidade de moléculas. Então, novamente, o maior volume iria influenciar a maior produção de gás hidrogênio. Então, novamente, a concentração foi um fator mais determinante do que o volume de HCl. Então, realmente, o maior volume de HCl no experimento 2 levou um maior volume de gás hidrogênio no produto. Então, foi isso que influenciou mais a velocidade de reação. Tá bom, gente? Questão 3. Ele fala numa reação de esterificação. Vocês vão ver isso com calma com o Bruno, que é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, nesse caso um álcool primário, formando um éster. A questão fala que ele utilizou o H2SO4, o ácido clorídrico, como catalisador da reação. E qual o papel do catalisador? Acelerar a reação. Então, os fatores que interferem na velocidade de reação: quantidade de moléculas se encontrando, então maior concentração do reagente, maior temperatura, maior superfície de contato. Nesse caso, o que vai influenciar a maior velocidade de reação vai ser o catalisador. Aonde o catalisador ele trabalha? Na etapa lenta da reação. Então, ela acaba promovendo choques mais efetivos entre moléculas, então levando uma reação mais rápida. Então, ele quer saber o gráfico que melhor representa essa reação catalisada. Novamente, gente, o que influencia a velocidade de reação não influencia em quanto de produto eu vou obter ou quanto de reagente vai se decompor, tá? Influencia em quanto isso vai ser mais rápido ou não. Então, gráficos que falam em quantidades diferentes com catalisador ou sem catalisador são gráficos errados, tá? Eu tenho que analisar no final da reação, catalisada ou não, eu vou ter a mesma concentração da formação desse éster, tá? O tempo vai passando e a concentração do éster vai aumentando. O catalisador influencia o seguinte: com o catalisador eu consigo a formação do éster de maneira mais rápida. Então, olha, o azul é com o catalisador. Com o catalisador, a reação ela fica constante de maneira mais rápida. Quando que a reação ela fica constante? No final.
no final da reação, quando todo reagente ele é consumido, a reação fica constante, é quando a reação termina, tá bom? Então seria item B. Questão 4. Eu tenho duas reações. Ele fala o seguinte, esse óxido de nitrogênio ele vai ser responsável pela decomposição da camada de ozônio. Então, qual é o papel da camada de ozônio? Seria interagir com a radiação ultravioleta, e essa radiação ultravioleta ela perderia energia e chegaria aqui mais como infravermelho. Então essa é a função da camada de ozônio. Algumas moléculas, quando chegam nessa camada de ozônio, elas conseguem decompor esse ozônio de maneira mais rápida, como se fosse um catalisador, tá? Principalmente os organoclorados, os CFCs. O óxido nitroso ele vai ser emitido. Aqui ele fala de um automóvel que emite gás óxido nitroso e interfere na camada de ozônio. É até uma verdade, mas uma verdade maior seria se a questão falasse sobre a emissão de óxido nitroso por queima de combustíveis de aviões. Tá? Esse óxido nitroso estaria sendo liberado mais próximo à camada de ozônio, então ela conseguiria chegar nessa camada e ter o efeito, porque é uma molécula bem reativa. Mas vamos lá. Levando em conta só o enunciado, ele mostra duas reações. Então, algumas reações, o mecanismo da reação, ela acontece em duas etapas. Na primeira etapa, o ozônio reage com o NO2, forma o oxigênio molecular e o NO3. E ele falou que essa etapa é a etapa lenta. Esse NO3 gerado ele pode continuar reagindo com o NO2, que está em excesso, e formar esse N2O5. Seria a etapa rápida. E aí ele considera algumas coisas e pede qual seria a afirmativa correta. Vamos lá. A primeira etapa, ela determina a velocidade de reação. A etapa lenta sempre determina a velocidade de reação. É simples imaginar isso. Se uma reação acontece em mais de uma etapa, qual é a etapa que vai travar o processo? É a etapa lenta, a etapa rápida, ela acontece e pronto. Tá? Então, se eu tenho mais de um mecanismo para explicar uma reação global, tá? E qual seria a reação global? Somar as duas reações. Né? Somando as duas reações, eu posso cortar como se fosse uma equação matemática. O que está antes da setinha reagente, eu posso cortar com um produto. Então, eu posso cortar NO3 com NO3. E somando as reações, eu vou ter 1 mol de ozônio, 2 mols de NO2, formando oxigênio molecular mais N2O5. Essa seria a reação global, né? Da decomposição do ozônio. Mas essa reação global eu só consigo explicar por duas etapas. Então, esse seria o mecanismo que ocorre essa reação global. Tá? Então, realmente a etapa 1 é a etapa lenta, é o que determina a velocidade de reação. Só para ler as questões posteriores. Né? A segunda etapa é determinante? Não, a etapa 1 é determinante na velocidade de reação. Tem-se 3 moléculas colidindo na etapa lenta. Se fosse na reação global, sim, 3 moléculas colidindo, um ozônio e 2 NO2. Mas como eu estou olhando só a etapa lenta, é o ozônio e o NO2, está errado. A reação global é essa reação? Não, a gente fez a reação global, não é essa. A molécula de oxigênio atua como catalisador da reação? Não, aqui eu não tenho a presença de um catalisador, eu não estou mostrando um catalisador. Eu estou mostrando uma reação global que acontece em duas etapas. Tá? Então, realmente é o item A, o correto. Questão 5. A quimotripsina é uma enzima que catalisa a clivagem heterolítica das ligações peptídicas
processo que faz parte da digestão de proteínas. Então, essa quimotripsina é uma enzima. Gente, enzima nada mais é do que um catalisador natural. Ela catalisa a quebra, né? Esse termo homolítico e heterolítico, vocês vão ver também com calma lá em reações orgânicas com o Bruno. Por enquanto, se concentra no seguinte. A quimotripsina é uma enzima, que é um catalisador, né? Qual é a função de um catalisador? Acelerar a reação. Quando eu olho um gráfico de energia, então aqui eu tenho uma reagente e produto acontecendo ao longo de uma reação, ao longo do tempo, eu tenho uma reação que ela é exotérmica, eu sei que é exotérmica, porque reagente tem uma energia maior do que produto. E por que eu tenho duas curvas? Porque uma é catalisada e outra não é catalisada. A 1 não é catalisada e a 2 é na presença de quimotripsina. Tá? Então, o que faz o catalisador? Diminui aquilo que seria a etapa lenta. Diminui aquilo que seria a energia de ativação, a energia necessária para começar uma reação. Tá? Então, vamos lá, em relação aos gráficos. A fração de colisão efetiva é maior na curva 1 do que na curva 2. Não. Na curva 2 eu tenho mais choques efetivos. Então, qual é a função do catalisador? Abaixar a energia de ativação. Abaixando a energia de ativação, eu vou ter mais choques efetivos. Tá? A curva 2 representa a participação da quimotripsina. É isso, né? A curva 2 eu tenho a reação. Desculpa, eu aumentei aqui a página para vocês conseguirem visualizar melhor. A curva 2 é com a quimotripsina. Vamos ler as questões posteriores, só para a gente não ter dúvida em relação ao item B. O rendimento da reação representada da curva 1 será maior no mesmo intervalo de tempo. Fatores que influenciam a velocidade de reação não influenciam no rendimento da reação. A gente falou isso nas questões anteriores. Então, ela só influencia na velocidade, no tempo que a reação vai ocorrer. Tá? Então, não faz sentido. A curva 1 representa uma reação endotérmica. Não, a reação ela é exotérmica. Energia de ativação para uma reação catalisada e energia de ativação para uma reação não catalisada. Mas a reação ela é endotérmica ou exotérmica pela diferença entre reagente e produto. Então, é uma reação exotérmica. As curvas 1 e 2 representam o mesmo mecanismo de reação? Não. O mecanismo de reação é o que acontece na etapa lenta. E o que acontece na etapa lenta é o que acontece com a ação de um catalisador ou sem a ação de um catalisador. Tá? Então, o catalisador também interfere no mecanismo de reação. Então, realmente vai ser o item B. Galera, essa listinha de hoje. Semana que vem, então, tem outra aula com outra listinha. E, se for necessário, eu preparo aulas também complementando aquilo que está no Etapa Link. Então, se cuidem, fiquem em casa. Tchauzinho.